Boa noite. Boa noite A todos e todas as crianças aqui presentes. Estou vendo um monte delas aqui. Bom, eu queria começar agradecendo a oportunidade, né, que esses amigos maravilhosos permitem que a gente possa servir. E essa casa é uma casa do servir. E eu estou muito grata pela segunda vez nesse ano estar aqui, nesse lugar, compartilhando com os amigos, com os conhecidos e com os futuros amigos e amigas aqui. Essa casa é uma casa de nutrição e que eu amo muito. Todos os mentores, todos os seres e todos nós aqui que fazem parte disso. Eu estive aqui em janeiro, primeiro encontro do ano, abertura da casa. O tema, que a gente nem tinha combinado direito, era trazer essa energia do ano, do início do ano. E agora estou eu aqui de novo, 9 meses depois. Olha aí, 9 meses depois, a criança. E aí me faz lembrar a minha família. Dona Oda, muito próspera, teve 15. Vai gostar de criança, sim. Ela e Ivan Lopes, né? Hoje são 12 vivos. E eu acho que esse entusiasmo, essa alegria é que me faz muito feliz de compartilhar esses momentos aqui com vocês, com todos vocês. E eu queria abrir esse tema trazendo uma pessoa muito especial, Carl Gustav Jung. Ele foi o meu padrinho para entrar na psicologia. Porque eu era publicitária e já na maturidade, aquele pulsar, aquela vocação, aquele chamado, e não é que a leitura de Jung me fez mudar de profissão e entrar na psicologia com 35 anos de idade. Então foi uma escolha muito abençoada. Eu considero meu padrinho e trago hoje essa lembrança especial dele que eu gostaria de trazer como citação. E ele fala muito bem desse arquétipo da criança interior. E ele fala: em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completa e que solicita cuidado, atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Então, já Jung, né, nascido em 1875, psiquiatra suíço, com grande sabedoria, trouxe vários conhecimentos para nós, especialmente esse termo arquétipo, que ele usou muito no seu trabalho, e o inconsciente coletivo e outras coisas mais, outras pérolas, né? Eu queria começar a minha fala de hoje agradecendo a ele por ter me levado e me trazido até aqui, me levado à psicologia e hoje está aqui compartilhando com vocês. Muito bem, então, arquétipo, né? Esse prefixo grego, arque, de antigo, modelo. Esse arquétipo é uma estrutura da psique, que, como disse aqui meu amigo Jânio, e na preparação de meu amigo Gustavo, né? Essa estrutura importantíssima, que estrutura a nossa personalidade, que nos habita, que a gente tenha consciência ou não, que a gente saiba ou não disso. Bom, então eu gostaria de começar colocando isso, a criança interior em cada um de nós. Que importância ela tem? E eu digo que ela é vital. E a criança interior, ela se divide em duas partes. Ela se divide em uma parte que a gente chama, o arquétipo da criança divina. A parte em nós que nunca será machucada. E o nome já está dizendo, vem do divino. Ela preserva em nós o nosso nascimento, a nossa morte, e em outras existências, esse núcleo profundo, sagrado, divino. E nós não perdemos nunca. Por maior sofrimento que a gente possa ter no aprendizado aqui, nessa escola da Terra, por maior que seja o sofrimento, abusos,
essa parte de nós, ela é indestrutível. E eu queria começar, no lugar de trazer a criança ferida, eu trazer a criança divina. Porque é graças a ela é que a gente pode cuidar, olhar. A palavra que eu me lembro agora é da música cativar, né? E ajuda que a gente possa integrar a outra parte. E a segunda parte é a criança ferida. E eu tive há pouco tempo com uma pessoa especial, Leslie Temple, e ela trouxe outro contexto. Ela disse que ferida para ela era assim, muito forte. Ela chama a criança destituída. É a parte de nós que foi destituída, muitas vezes, desde muito pouca idade. E por que esse ferimento, essa destituição? Porque, na verdade, ninguém pode culpar nada de ninguém. Os nossos pais, os pais deles. Ninguém fez curso para ser mãe e pai. Nós damos, sempre como mães e pais, aquilo que a gente pode oferecer. E nesse passar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente viveu da nossa família atrás, a gente cresce, tem filhos, e aí passamos esses padrões. E muitas vezes, ou quase todos nós, em criança, não podemos receber tudo. Esse, inclusive, faz parte do aprendizado aqui. Ninguém nasceu na casa errada. Nem o pai errado, nem a mãe errada. Até quando a gente não lembra dos pais, ou se a gente foi para outra casa. Tudo isso faz parte desse grande aprendizado que é a nossa experiência aqui, nesse planeta. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que essa criança ferida, ela veio e ela tem em nós como uma parte essencial para que a gente possa curá-la. Não machucá-la mais. E esse é o motivo desse encontro, pelo menos é o motivo que me intenciona estar aqui falando para vocês. Então, mas o que é mesmo a criança saudável, essa criança divina? E nós sabemos, uma criança saudável e divina, quais são as características dela? Como é uma criança que é saudável? Vocês podem me ajudar? Que qualidades ela tem? Alegre, brincalhona, sincera, espontânea, criativa, curiosa, não é verdade? Amorosa, esquece, oh meu Deus, como ela nos ensina. Ela esquece fácil, se ela quiser brincar, ela pode, ali ela fica de bem num segundo, é só ela tiver vontade. E aí vai o frescor, a criatividade no mais alto grau, tudo vem desse núcleo da criança interior, saudável. E isso nós não podemos perder jamais. Mas a vida, a família, o aprendizado, vem aí as marcas. E aí nós experimentamos todas essas dores que aqui não precisa nem falar muito. A gente até esquece um pouquinho, não é não? Ora, para sobreviver, nós esquecemos as nossas principais dores. E é tudo muito divino. Por que a gente tem que esquecer as piores dores? Aquelas crianças que foram abusadas e são abusadas fisicamente, psicologicamente, por que ela precisa esquecer? Porque faz parte do desenvolver que ela esqueça, e aí é que ela entra num conteúdo muito importante, onde a gente vai formar o adulto. O que é que ela faz? Primeira coisa, quando a criança sofre, não é acolhida, não é vista, não é ouvida, não é reconhecida. E eu digo meu exemplo, numa casa de 12, eu a sétima, como é que minha mãe podia me ver? E eu adorava me esconder, eu soube disso depois. Cadê que alguém me achava? Então, essa criança, ou qualquer criança, é óbvio que ela não pode receber tudo. E a criança, vocês sabem disso, quem tem filhos aqui, e quem tem sobrinhos e tudo mais, que ela quer tudo para quem? Só para ela. Mamãe só para ela, papai só para ela. E aí começa o nosso sofrimento. Eu estou falando isso da forma mais saudável. E aí nós temos as distorções, né, onde os pais imaturamente, né, não olham a criança, negligenciam a criança, e aí é muito, mas é muito sofrimento. E o que é que a gente faz
como estratégia para sobreviver, fecha o coração, tranca. Então, criança interior saudável é igual sentir. Se vocês quiserem saber o que é a criança, é o sentir. Então, se ela não pode sentir, porque se ela sentir, é uma dor na alma. O desamparo, o abandono, a negligência. Então, ela fecha o sentir. E desde criancinha, ela já não fica mais criança. Ela já entra acompanhando e olhando com as antenas e aprendendo, mesmo às vezes sem linguagem, pelo sensorial, a se defender. E aí, imaginem como crescerá um adulto a partir dessa criança que sofreu. Quem é mais velho em nós? Na idade que nós estamos agora, quem é mais velho em nós? É a criança. A gente pensa que é adulta, que eu com essa idade. Não, não. O mais velho em nós é a nossa criança, que nasce primeiro. A experiência todinha da nossa vida, da primeira infância, toda dificuldade é ela que leva nos costados. E aí, gente, o adulto que vem, produto dessa criança, que não foi vista, não foi acolhida como ela queria, o que é que acontece? É um adulto que tem medo, inseguro. Então, a importância de hoje, a gente está percebendo a vitalidade que é resgatar a nossa criança, é o fator, hoje que eu poderia dizer, igual à sobrevivência. Aliás, digo mais, não é sobreviver não, é o viver. E hoje eu posso colocar fruto dessas feridas da criança, todas as estratégias que a gente escolhe para fechar, tapar o buraco que fica. Porque é um grande buraco. E lógico, como a gente fecha o sentir, a gente se torna muitas vezes adultos fortes, adultos que se acham. Mas se acham, como diz o adolescente, se acham. E eu digo assim, eu não sinto nada, pode vir qualquer situação. E aí chega uma hora da vida que há de ter o reajuste para o desenvolvimento, aquilo que Jung fala de um processo de individuação, de integração, tem que haver um reencontro com essa criança. Aquilo que ficou trancado, fechado, ali, que eu tentei de todas as formas compensar, vem à tona. E hoje, trazendo para a atualidade, é o que eu posso observar na prática dos grupos, onde eu faço na clínica, ou nos grupos, nas organizações, na área social, a tal de depressão. Que significa distância de si mesmo. Distância de quê? Do nosso núcleo vital, que é o sentir. A espontaneidade, a alegria, o entusiasmo, todo esse núcleo fundamental na nossa vida. E aí, como consequência, nós vimos também, e eu vejo na minha prática, as maiores adições, todo esse processo de destruição, de autossabotagem e destruição, vem do processo da criança ferida. O álcool, o cigarro, o sexo desenfreado, jogos, vícios. Tudo uma forma de compensar. Porque eu não penso que se eu sofri, não pude tratar porque nem dava. Porque se a criança lidasse com a dor dela muito pequena, ela não sobreviveria. Então eu digo, gente, a nossa estratégia de compensar, de fechar o coração para não sentir, ela é perfeita. Mas ela é perfeita no contexto. Até enquanto a gente ganha um pouco mais de sustentação para poder fazer o processo de autoconhecimento e lá fazer como o Gustavo fez para nós aqui, uma maravilha, buscar, resgatar aquela criança. É fundamental. E hoje eu posso dizer, como consequências dessa ferida da criança, o que é que eu vejo hoje no dia a dia? O que é que me vem? Eu não sei se vocês estão notando, mas é um cansaço tão grande nos adultos, uma vontade de desistir, falta de motivação. E aí, me faz lembrar das palavras maravilhosas de Rubem Alves, o educador, que ele fala dos nossos olhos. Os olhos, esses dois olhos, ele fala com muita
com o lado poético dele. E ele, para mim, é um educador, um escritor, que tem a criança muito livre. Ele escreve com a criança. E ele diz que o olho direito, ele coloca que é a caixa de ferramentas. Significa o olhar de quem? Do adulto. E o lado esquerdo, o olho esquerdo, é a caixa de brinquedos. Adivinha de quem é que pertence essa caixa? A criança. E lógico, se tratando em hemisfério direito e esquerdo, o hemisfério direito, que é o lado da criança, que é o olho esquerdo, vocês sabem que o hemisfério tem, né? Ele cruza, ele faz exatamente essa compensação. Então é responsável pelo amor, pelo sentir, por tudo que é invisível, pela alegria, pelo prazer. E a caixa de ferramenta é desse tal de adulto, que na nossa sociedade, adulto, responsabilidade ficou um peso muito grande. Então a gente já sente o peso no adolescente, escolher a profissão. Imagina assim, meu Deus, tem que ficar adulto. Então eu vejo muito adolescente hoje não querendo ficar adulto, porque a memória que se tem familiar é de peso, responsabilidade, muita seriedade. Então eu perguntaria como é que estão os nossos olhos. Se estão muito fixos aqui no lado direito, no olho das ferramentas, ou se no esquerdo aqui do amor, da criança. E ele diz que quando a gente olha pelo olho da caixa de brinquedo, ai, é uma maravilha. Esse olhar se derrete. Esse olhar vê tudo com outros olhos. É um olhar que faz amor com o mundo e com as pessoas, só no olhar. Ele olha uma coisa e vê mais do que a coisa. E eu pergunto, quantos de nós está lembrando de colocar a nossa caixa de brinquedo presente na nossa vida? E quando nós, na fase adulta, estamos muito cansados, sem energia, inseguros, procurando relacionamentos para compensar. E a maioria de nós, na verdade não são nossos pais não, a maioria de nós somos crianças ainda imaturas, em processo de tornar ser humano. Eu fico imaginando que esse processo nasce divino e aprende a ser humano. E aí a gente se confunde e se perde um pouco por aí. E o que eu vejo hoje em dia é que nós temos que acordar rápido. Eu recebo no meu consultório muitas pessoas que eu tenho olhado assim com uma certa preocupação do cansaço e da vontade de desistir de viver. E aí somente é distância da sua caixa de brinquedos, distância da sua criança interior, saudável. E quando o adulto fica assim, ele adoece. Quando ele fica sério demais, só na ferramenta, só tendo que... Porque o adulto, gente, em nós, é o gerente, é o coordenador. Ele é o organizador da nossa vida. Quem é que dá o tom? Não é só o tom aqui não, viu, gente? Quem é que dá o tom? Quem é que dá o colorido? Quem é que traz frescor, criatividade, alegria, entusiasmo? Pois não é a tal da nossa criança interior? Então, vemos aí uma tarefa profunda, rápida, porque tudo nesse planeta agora está em profunda transformação. E nós não temos mais muito tempo. Temos que acordar agora. E esse grupo aqui é um grupo privilegiado. Porque a cada quinta-feira, e eu digo não só aqui, mas em outros lugares, mas aqui é uma nutrição, e sempre que eu vejo aqui, eu escuto as palavras. Vamos acordar, vamos refletir. E vejam bem, nós estamos meio dormindo e meio acordados. E somos nós que estamos aqui, conversando sobre isso, e em outros lugares, é que vamos ajudar muita gente aí a acordar. E não é ajudar a fazer pelo outro, não. É só despertar a caixa de brinquedo que estava guardada há muito tempo. E aí eu convido, já que nós estamos no mês de outubro, pertinho do dia 12, nós adultos, agora, lembre qual era o brinquedo que você gostava mais quando era pequeno? Resgate, brinque com seus filhos. E a gente pode inclusive atualizar a brincadeira, colocando a parte adulta, porque não tem parceria mais profunda e maravilhosa do que o adulto para organizar e a criança para brincar. A criança para trazer a criatividade, a soltura.
E se a gente fizer isso, metade dos problemas que nós temos com os nossos filhos já se vão. Não precisa você cuidar dos seus filhos, não. Cuide de você. Eu não estou dizendo aqui, depois não digo, olha, isso não é para a gente cuidar a partir de agora, não. Não, não. Deixa eu refazer. Cuide primeiro de você. Você veio primeiro, isso é uma hierarquia. Aí eu lembro das palavras de Bert Helling, que é o criador, o sistematizador das constelações familiares. Ele disse que tem 3 leis fundamentais. E toda vida que a gente não observa essas leis, a gente adoece. A primeira, pertencer. Quando alguém não se sente pertencendo ao seu sistema, é como uma árvore sem raiz fortalecida. Qualquer ventania, o que é que acontece? É o balanço. E às vezes pode até cair. A segunda lei que ele fala, a hierarquia. Quem vem primeiro? Gente, os filhos não vêm primeiro que os pais. E antes de serem pais, ainda tem mais um detalhe, é o casal. E eu diria que para mães e pais, e aqueles que vão ser futuros mães e pais, será se nós não estamos dedicando, às vezes, muito tempo ao fator mãe e pai, esquecendo a mulher e o homem, que vem primeiro, o casal? Não tem coisa que dá maior felicidade a uma criança do que ele observar o pai enamorado da mãe e a mãe derretida pelo pai. Porque não tem outra palavra para dizer, derretida. Isso para ele já vai afetar, não é só a geração do seu filho, não, no mínimo 7. No mínimo 7. Porque aquela sensação que ele vai guardar, mesmo sem a linguagem, vai ser para sempre. Ele vai passar para os filhos, e aí vai. Então lembre-se, tudo que a gente faz hoje em dia, nós não fazemos só para nós, não. Nem o de bom, nem o de ruim. Entendam isso. No mínimo 7 gerações a gente atinge. Então a gente ficar dormindo, deixar o adulto imaturo emocionalmente, é um prejuízo incalculável para você, para a sua família, para os lugares que você frequenta, para o seu trabalho, para a sua cidade, para o seu país, para o seu planeta e para o universo. A dimensão é essa. E nós nem temos ideia dessa dimensão. Então, hoje em dia eu vejo o adoecimento do adulto. E aí ele pergunta, e agora? Eu não cuidei de mim, eu estou distante, estou aqui meio com sintoma depressivo, estou meio desmotivado, estou cansado, tudo isso que você está dizendo aí tem a ver com uma parte minha que eu sinto. O que fazer? Pois é, na verdade, o resultado ou as ferramentas que a gente tem, todas elas, nenhuma precisa de dinheiro. Porque todas elas estão relacionadas àquele ladinho que eu falei, o lado do sentir. E sentir alegria, a gente compra? Não. Pode ter o dinheiro que for. Entusiasmo a gente compra? Não. Nenhuma das coisas que a gente sente, o sentir não é comprado. Então, ainda há tempo de acordar e bem. É agora você olhar e fazer uma reflexão, saber aonde está a minha criança. Sabe o que a maioria da gente faz? A gente pega a criança, esconde aí no quarto, geralmente no armário, fechadinho. E aí o que acontece? Engole a chave e faz uma coisa. O mapa ainda fica minado, cheio de bombinhas. Qualquer situação que vai aparecer, que vai chegar naquele ponto de dor, que eu não quero mais nem olhar e nem sentir, porque para a criança, tudo que ela sente é grande. Ela vê os pais grandes, a dor muito grande. Então, como a gente congelou isso e não quer dar uma olhada lá, fica uma sacola de sombra enorme. E aí a criança em nós pensa que se ela viver aquela dor de novo, vai ser uma morte. Mas não é verdade, porque a gente não é mais criança. E quando a gente vai fazer o trabalho, um autoconhecimento, que pode ser na psicoterapia, nos grupos, com os amigos, com a família, em qualquer lugar, hoje em dia a gente tem muitos instrumentos, não é tão difícil assim não. A gente pode, se der um sim, para olhar, para buscar aquela criancinha que, olha, a gente se surpreende. Pelo menos 50% do medo já cai. E os outros 50% garantido por quem? Ora, se a criança em nós é vista, ela já compensa a gente com o quê? Alegria, motivação, coragem, ousadia, tudo isso.
Então eu queria colocar aqui que as consequências que eu vejo hoje para o adulto são sérias. E nós vemos hoje adultos imaturos e a gente percebe como? Quais são os sintomas? Impaciência, tremenda impaciência. Aliás, o Tom já disse aqui, nem vou repetir muito. Ele já colocou aqui como é que um adulto sente. Teimoso, só quer as coisas do jeito dele. Então são crianças, e pode ser 50, 60, 70, 80. E aí tá desse jeito, não tem paciência e tudo para ele. Aí ele tem rivais em casa, os próprios filhos, os amigos no trabalho. Então vamos dizer, esse núcleo de insegurança, de medo, faz com que a gente procure muitas máscaras e mais sofrimento. Porque a gente pensa que compensando vai resolver o sujo todo debaixo do tapete. E esse é o momento do sujo sair do tapete. Vocês estão percebendo a Mãe Terra? Ela está dizendo o quê? Vão guardar aqui dentro. Mas não. Shhh. Mas ela está se balançando. E com isso, muitas torres têm caído. Reais, concretas e as nossas. Eu queria concluir aqui essa parte, né? Dizendo isso. Que na verdade é muito menos que a gente pode fazer e o resultado é profundo e imediato. Vocês lembram da criança? Ela está chorando com birra. Birrando. Aí a mãe ou o pai dá aquela atenção ou dá um mimo. O que é que ela faz em seguida? Ela pode estar chorando como foi, ela enxuga os olhos, em 2 segundos ela já tem energia suficiente para brincar e para desfrutar. Então, muito simples, é só olhar para uma criança próxima a nós, que elas são as nossas verdadeiras mestras. Eu queria agora, né, colocar que nós vamos ter um tempinho, né? Isso. Pronto, eu quero agradecer esse primeiro momento.